Funciona o seguinte, ó, eu selecionei aqui as 5 principais bases que vão cair no seu vestibular e onde é que você vai encontrar elas, tá? Então, em quinto colocado, tadã, hidróxido de alumínio. Por que esse cara aqui está em quinto colocado? Porque o hidróxido de alumínio ele é um antiácido. Toda vez que eu te falar assim que ele é um antiácido, quer dizer que ele trata a azia ou a queimação decorrente da hiperacidez gástrica. Cara, se eu falei grego pra ti, eu tô dizendo simplesmente que ele neutraliza o ácido muriático. É aquele ácido presente no seu estômago. Então, quando ele está muito ácido lá, a gente toma esse remédio aqui. Ele é encontrado em vários remédios, tá? Então, a gente diz que como ele é o cara que vai neutralizar o ácido, ele é o princípio ativo. Então, olha só, tem um site que eu curto, que o nome do site é Consulta Remédios. Aí tu vai lá e escreve assim, ó, princípio ativo, né? Cloroquina, hidróxido de magnésio. E ele te dá todos os remédios que tem esse princípio ativo. Olha que massa. Então, se aparecer alguma coisa falando assim, Luminax, Alumine, Aziol, Hidrotel, Pepsamar. O Pepsamar é um dos mais famosinhos, tá? Que tinha o hidróxido de alumínio como referência. E é um dos mais baratinhos também, né, gente? Não tem por que pagar 36, né? Você vai pagar 3,75. Mas olha só que curioso esse, ó. Leite de magnésia. Leite de magnésia contém hidróxido de alumínio. Eu achei que era mais hidróxido de magnésio, né? Já que esse é o nome comum, né, do hidróxido de magnésio. E tem uns que é o próprio princípio ativo é o nome, né? Que nem hidróxido de alumínio. Combinado? Então, esse é o nosso quinto colocado. Quarto colocado é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele é conhecido como leite de magnésia. Até porque os remédios, né, leite de magnésia, contém ele na sua composição, além do hidróxido de alumínio. E ele serve para quê? Ele é um antiácido. Quer dizer, ele vai tratar azia ou queimação decorrente da hiperacidez gástrica, neutraliza o ácido muriático presente no seu estômago. Cara, essa é a mesma coisa que o hidróxido de alumínio, só que ele tem uma coisa a mais que o hidróxido de alumínio não faz, ele é laxante. Então cuida, tá? Tipo, eu vou me tratar agora, né? Que tô com muita azia. Cara, não sei se é legal tomar esse em lugares públicos, por exemplo, né? E tanto que ele serve justamente para tratar a constipação ocasional, sabe? Não sei se vocês sabem o que é constipação, é quando vocês ficam sem ir aos pés, assim, durante uns 4 dias, né? Ou quando vocês têm, como é que eu vou falar isso de uma forma mais amena, assim? Não consegue fazer assim as fezes, né? E elas saem muito duras, ressecadas e te machuca. Então é legal tomar esse cara aqui porque ele é laxante, ele vai te ajudar nessa parte, beleza? E aí tem uma polêmica de usar ele como desodorante, porque ele é muito barato. Eu vou te mostrar aqui algumas imagens, tá? Que eu fui lá no mesmo site procurei assim. Então repara que ó, leite de magnésia, né, contém ele também. Mas tem muitos assim, ó, milanta, gastrol, que tem hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Então depende, tá? Se tu quiser depois ir aos pés, né, dá uma olhada na composição, se tem hidróxido de magnésio, aí tu não toma, né? Toma só hidróxido de alumínio. Então, geralmente o nome vai lembrar, né? Gagmax, por exemplo, né? Vou lembrar magnésia. Tem gente que escreve magnésia, né, com S, magnésia com Z, né? Então, é o nome dos remedinhos. Agora, o que acontece com desodorante? Por exemplo, tem gente que vai pegar esse leite de magnésia, vai misturar com óleos, né? E com outros produtinhos para fazer o seu desodorante natural. Porque eles dizem que tem menos substâncias agressivas, né? Tem menos, sei lá, conservantes e outras coisas que os outros desodorantes têm. E tem caras que vão dizer, não, ele cria uma camada, e essa camada ali, ela pode dar muita irritação nas axilas, então não é legal usar como desodorante. Mas aí o pessoal mais, como é que eu vou dizer assim, alternativo, né, que é contra os negócios muito industrializados, assim, acabam optando por esse, né? Beleza? Tá, agora tem um detalhezinho. Eu achava, até pouco tempo, que a magnésia bisurada, olha o nome também, olha o nome, né? Magnésia bisurada tinha hidróxido de magnésio. Gente, não tem. A composição da magnésia bisurada é carbonato de magnésio, que é um sal básico, carbonato básico de bismuto, que é um sal básico, carbonato de cálcio, que é um sal básico, e bicarbonato de sódio, que é um sal básico. Quer dizer, não tem hidróxido de magnésio na magnésia
É muita ironia isso, né? Bisurado. Então, essa aqui não entra na composição ali do hidróxido de magnésio, tá? Terceiro colocado, soda cáustica. Ah, essa aqui você conhece, né? Ela é chamada de hidróxido de sódio ou soda cáustica. Também é chamada de diabo verde, que é aquele produto de limpeza pesada, né? Para desentupir pias, vasos. Então tá aqui uma fotinho, tá? Do diabo verde. Depois, se tu conseguir, tu vai ampliar essa parte aqui e vai ver que tá escrito aqui, ó, hidróxido de sódio. Uhum. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem sabe faz ao vivo, galera! Quer ver? Eu vou fazer um negócio pra ti aqui. Eu vou ampliar isso aqui do diabo verde, ó, e vou cortar esse cara aqui para ampliar justamente a parte que eu quero. Pronto, tá aqui. Não, volta. Ó, essa parte aqui que eu quero ampliar, né? Deixa eu ampliar mais um pouquinho. Nunca mais vão esquecer disso, né? Tá aqui. E olha só as caretinhas que vão aparecer aqui, cara. Ó. Vão aparecer assim, ó. Bicho, bicho, bicho. Uhum. Pronto, tá aqui, ó. Eu acho que agora vocês conseguem ver que tá escrito hidróxido de sódio aqui. Conseguem? Ha! Consegue, né? Então, voltando, tá aqui, ó. Inclusive, a gente pode ampliar aqui o diabo verde, ó, e mostrar que tem hidróxido de sódio, beleza? Tá, outra parte importante é que essa base aqui ela é higroscópica. O que quer dizer isso? Que ela absorve água. Então, se tu deixar ela numa bancada, num vidro relógio, ela começa a absorver água e vai absorvendo água, e essa água começa a criar solução de soda cáustica, né? Muito corrosiva. Só que o Enem já fez uma questão assim. Ele vai dizer assim, olha essa questão do Enem. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos. Em sua composição tem o hidróxido de sódio, como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta um aspecto derretido. Derretido. Quando exposto ao ar. E aí, por que será, cara? Esse fenômeno de derretimento, ele decorre do que, né, na soda cáustica? Então tu só tinha que saber que ela era higroscópica e lembrar dessa imagem que está aparecendo para ti aqui. Aí tu vai lembrar que ela absorve a umidade do ar, né? E aí se transformando numa solução. O resto aqui é tudo bobagem, tá? Que ela não sofre a fusão na temperatura ambiente. As impurezas não reagem com oxigênio. A absorção de gases não é de ar mesmo, de água, tá? Vapor d'água mesmo. E a reação, não tem reação com o gás nitrogênio. Beleza? Tá, então, só mais um detalhezinho. Ela também é usada na saponificação, né? Que é para fazer sabão. Que o pessoal anterior falava, vamos fazer sapão, uma feça ali, né? Sapão, saponificação. E ela pode ser substituída, nessa saponificação, por hidróxido de potássio, mas daí essa base de hidróxido de potássio ela vai dar um sabão um pouquinho mais mole, ou cinzas de carvão vegetal, que já tem sódio e que já tem potássio também. Beleza? Segundo colocado das bases, a famosa hidróxido de cálcio, cal extinta. Cara, essa aqui é a que mais tem nome, tá? Chamada de cal hidratada, apagada, extinta, água de cal, leite de cal. E por que ela tem muito nome? Porque ela é a mais usada no mundo inteiro, de todas essas bases, tá? A cal extinta a gente usa para fazer argamassa, a gente mistura com cimento e com areia, e aí é construção civil, então por isso que ela é muito usada. Eu trouxe até uns pacotes para ti aqui de cal hidratado, tá? Para você não esquecer. Ela é branca, tá? E a gente vai misturar no cimento para fazer a argamassa, tá, cara? Aquilo que tu põe ali para juntar os tijolos, né? Agora, detalhezinho. Ela também é usada para calagem. A gente pode usar isso para neutralizar a acidez do solo. E aí, geralmente, a questãozinha do Enem vai ficar nisso, tá? Nessa calagem. E também é usado para caiação. Caiação é quando você pinta alguma coisa com cal. Então, se eu pintar com cal, caiação. Só tem uma reação aqui que eu gostaria de te mostrar, que é do óxido de cálcio com água dando a cal. Essa reação é óxido básico mais água dando uma base, tá? Que nem óxido ácido mais água dá um ácido. Essa é óxido básico mais água dando uma base.
tá? Óxido básico, tá? Mais água dando base. Só que o nome desse óxido básico, ele é chamado de cal viva ou cal virgem, tá? Então, gente, cuidado, tá? Cal viva ou cal virgem. E primeiro colocado, alguém de vocês arrisca quem é o primeiro colocado? Quem é a base de best of, na minha opinião, claro. Será que alguém... Eu vou arriscar a hidroxicloroquina porque ela tá popular ultimamente. Então, a hidroxicloroquina ela não é uma base. Tenta outra. Então não faço ideia. Cara, não, então ainda bem que a gente está tendo essa aula. Amônia. Para mim, a principal base que tem é amônia, tá? Também chamada de gás amoníaco. Amônio, o gás amoníaco, ele é muito tóxico e corrosivo. Então ele vai ter um cheiro irritante, tá? Um cheiro forte. Só cuida, tá? Se tiver praticamente pura, você pode morrer com isso. Isso o Enem já te perguntou uma vez. Ele contou uma historinha que tinha um caminhão que tinha essas placas e tu só tinha que saber que isso aqui era tóxico e corrosivo. E pedia qual era o gás. Aí tu marcava amônia e ia embora, beleza? Aí tem alunos que vão falar assim, ó, mas não tinha como saber que amônia era tóxico, corrosivo. Então tu podia eliminar, né? Por exemplo, o eteno ali, cara, é o gás de amadurecer frutas, né? Tu não vai comprar uma banana e morrer, né? Com ela amadurecer, então não podia ser. O nitrogênio é 80% do ar, galera. Se ele fosse tóxico, a gente já tava morto, né? Propano é o gás de cozinha. Já pensou? Vaza gás, você morre? Ele não tem nem cheiro, né? Outra substância que dá cheiro. Ele não é tóxico. E o dióxido de carbono menos ainda, né? Porque imagina, tu vai fazer um arroz, né? Vai botar fogo ali no propano, vai liberar gás carbônico, né? Dióxido de carbono, e tu vai morrer na sua cozinha. Então, cara, então até por eliminação tinha que ser amônia, combinado? Mas agora tu já conhece ela. Outra coisa, ela é a única base que faz a reação de ionização com a água. Que reação de ionização com a água é? É assim, ela vai reagir com a água, pegando hidrogênio da água e liberando hidroxila. Por isso que essa é a única base que não tem hidroxila na sua composição original. Ela libera porque ela tira da água a hidroxila. Olha a paranoia. E tem mais um detalhezinho. Esse cara aqui, que a gente chama de hidróxido de amônio, ele só existe na forma aquosa. Hoje, eu pesquisei hoje de tarde, antes dessa aula para vocês. Até hoje, nunca ninguém conseguiu isolar esse cara no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Ele só existe na forma aquosa. Só que essa reação ela tem uma implicância aqui que, obrigatoriamente, olha só o que vai acontecer. Como a amônia ela é uma base fraca, ela não é uma base forte, mas ela reage com a água, ela vai acabar sendo a única base da inorgânica que é fraca e muito solúvel, porque a gente aprendeu que bases fracas são insolúveis. Ela não, ela é fraca e muito solúvel. E outra, tá? Como ela é gasosa, a tendência é essa reação se deslocar para formar amônia e ela vai embora. Então ela vai ser a única base aqui da inorgânica que é volátil. Todas as outras que tu viu, tanto que as outras são usadas para fazer cimento, né, galera? Não pode evaporar. Então é uma base volátil a amônia, tá? Cuida, as outras não são, que nem soda cáustica, hidróxido de alumínio, não são voláteis. Então com ela a gente consegue fazer uma brincadeira chamada sangue do diabo. O que é o sangue do diabo? É quando eu pego amônia, água e fenolftaleína. A fenolftaleína na água com base, ela fica vermelha. E a gente joga essa substância em alguém. Depois de um tempo, essa substância, como ela é volátil, ela vai embora e, consequentemente, o vermelho também vai embora, porque não tem mais a substância básica que deixa a fenolftalina vermelha. E aí foi apenas uma brincadeira, por isso que eles chamam que é um sangue que, digamos, evaporou, né? Um sangue volátil, e aí eles chamam de sangue do diabo, beleza? Só que tem um detalhezinho muito cruel sobre a amônia, tu já sabe que ela é tóxica e corrosiva, né? Então, uns produtos de limpeza que são usados, tá? Para remover mancha, assim, limpeza pesada mesmo. Por exemplo, esse Fúria aqui, tá? Amoníaco fortíssimo, né? Ele vai te ajudar a limpar as coisas, mas cuidado, né? Amônia, a gente sabe que a amônia é tóxica. Teve um aqui que eu tive que trazer para vocês, tá? Esse aqui, ó, o Lisoform. Olha só o que ele fala.
com o seu alto poder de limpeza, amoníaco, não precisa esfregar. Cara, o negócio é tão forte que se você botar ali amônia numa parede suja, você não precisa esfregar. Imagina, para limpar, por exemplo, os azulejos aí, que era do banheiro, né, os rejuntezinhos, deve ser uma beleza, né? O cara fazendo propaganda. E tem uns que escondem, tá? Por exemplo, eu sei que o Ajax tem amônia, tá? Posso me complicar falando isso, mas ele meio que dá uma escondidinha no rótulo, né? Tem outro não, que o nome do produto é Amônia Fresh. Ai, ai, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado das 5 principais bases, tá? E eu vou apresentar para vocês agora os 5 principais sais, só que eles não estão prontos porque eu não consegui decidir. Porque são muitos sais e vocês vão me ajudar. Vocês vão escolher um sal, eu vou anotar o que vocês estão escolhendo e aí eu vou fazer um vídeo muito master, hiper, mega, super sobre os que vocês escolheram, tá? Então nós vamos começar com os candidatos. O primeiro é a barrilha. Essa barrilha é o carbonato de sódio. Ela também é chamada de soda. É daí que vai vir o nome da soda cáustica, tá? Porque ela reage com hidróxido de cálcio e vai originar a soda cáustica. Ela é usada tanto para fazer vidro como para fazer sabão, para as duas coisas, além de produzir a soda cáustica. Esse cara aqui é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é um sal básico, tá? Porque a base é forte. E ele é um antiácido. É aquele antiácido que daí, diferente do hidróxido de alumínio e do hidróxido de magnésio, ele é um antiácido que borbulha. Então é tipo aquele saleno, assim, tá? Hoje é só medicamentos, né? Que você coloca no negócio e ele começa a borbulhar, aquelas pastilhazinhas, né? Porque ele forma CO2. Tanto que ele é usado para fermento, né? Pelo mesmo motivo. Porque se ele é usado para fermento, o que acontece? Ele começa a formar o CO2. Esse CO2 ele vai inflando, né? E vai fazendo com que o pão cresça. Terceiro candidato, ó, é o sulfato de cobre. Ele é um fungicida muito importante, então ele mata os fungos. Ele é bastante usado em parreiras, aquelas parreiras de uva, assim. Quando você estiver andando, por exemplo, num lugar desses e for roubar uva, cuida que ela pode estar contaminada com esse cara. Daí se você comer, ele é um laxante. Então tu não vai conseguir terminar a viagem, né? Tu vai meio que passar problemas durante a viagem aí. Então é legal se tu pegar essa uva, né? Quiser ter essa coisa de pegar assim, né, emprestada essa uva, tu vai ter que lavar ela muito bem depois, tá? Para depois comer. O outro candidato, tá? O carbonato de cálcio. Ele é chamado de calcário, mármore. Ele é usado para fazer vidro. Ó, o Enem adora ele porque ele é corretivo de acidez do solo. Na verdade, é a substância que mais caiu no Enem até hoje. Ele vai ser a base do cimento. Sabe quando a cal hidratada a gente coloca no cimento, ela reage com o CO2 do ar e acaba formando esse cara aqui que é o cimento, tá? Que daí é tipo uma rocha durinha, né? Porque ele é o calcário, mármore. E ainda a pasta de dente, tá? Porque ele é aquele que a gente chama de abrasivo, que é aqueles farelinhos. Se tu pegar a pasta de dente e botar na sua mão, assim, tu vai ver esfregado, vai ver que tem umas pedrinhas. E essas pedrinhas, cara, elas vão fazer tipo, lixar os teus dentes, né? É esse cara aqui. Ainda tem o sulfato de cálcio, tá? Que ele é o giz, que a gente não usa mais na escola, né? Antigamente a gente usava giz, depois a gente migrou para canetinhas e hoje a gente usa o computador, né? A gente não usa mais nem as canetinhas. Ai, meu Deus, cara, a evolução, né, dos tempos. E também é o gesso, tá? Se ele for hemidratado, né, aquele gesso que tu já deve ter quebrado o braço e colocado esse cara aqui, né? Sulfato de cálcio. Também tem o hipoclorito de sódio. A parte importante é que esse hipoclorito é o que mata as bactérias, tá? O Enem já botou várias questõezinhas disso, que é no tratamento da água, tá? No ETA, que a gente tem uma parte chamada de cloro. Ah, aqui se põe o cloro para matar bactérias. Na verdade, não é o cloro, né? A gente não pegou o cloro do ar e botou ali, né? Na verdade, é esse cara aqui, que é o hipoclorito de sódio, é com ele que a gente mata não só bactérias, mas oxida quase todos os micro-organismos, tá? Continuando a listinha, ó, força. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Se ele tiver na forma dura, por exemplo, vocês tiveram aula do pré-sal, né, com o Ti. Beijos, Ti, te amo. Então, o que acontece? Se você furar a camada de sal, cara, é uma rocha muito dura, muito forte. E aí isso é chamado de sal gema. É o sólido formado por esse sal, tá?
Tu não vai conseguir raspar ele no ralador para botar no arroz, por exemplo, esquece. Mas ele também é usado no soro fisiológico, né? Ele é um conservante. Quando você põe sal na carne, né? Tu cria o charque, carne de sol. Eu sei que Santa Catarina tem outro nome ali na serra. A carne que é feita desse jeito, né? Em vez de carne de sol, o charque tem um outro nomezinho. Eu acho que é frescal, se eu não me engano. Tá? Eu acho que é frescal. E ainda tem esse cara aqui que é o iodeto de potássio, tá? Que é o aditivo do sal de cozinha. Por que eu ponho iodo no sal de cozinha? Todo sal de cozinha que tu comprar tá escrito assim, ó, iodado. Por que isso? Cara, porque esse iodo, ele vai pra tua tireoide e a tua tireoide fica feliz. Por exemplo, se você não tiver um sal iodado e faltar iodo no seu organismo, a tua tireoide começa a crescer em busca do iodo. E aí acaba criando um papo, aquela papeira, sabe? Que a gente chama de bócio, na verdade, né? Então, o bócio é evitado com esse cara aqui. A mesma coisa do fluoreto de sódio, ele é muito importante para colocar na água potável para as pessoas que não têm muitas condições de ter pastas de dente assim muito eficientes ou nem tem pasta de dente. A água pelo menos tem um flúor que vai te ajudar a evitar as cáries. Então, mega importante. Outro candidato, nitrato de potássio, também chamado de salitre. Cuidado com essa palavrinha, salitre. Ele é conservante, só que esse conservante, cara, tem alguns probleminhas, porque tanto ele como o nitrito de sódio, que eu vou te mostrar depois aqui, eles podem gerar nitrosaminas no seu intestino, e as nitrosaminas, elas já estão comprovadas que elas são cancerígenas, né? As nitrosaminas. Se eu juntar esse mesmo salitre com enxofre e carvão, eu crio a pólvora. Enxofre e carvão é fácil de obter. Então esse salitre também, tem vezes que faltou esse salitre e a gente teve que pegar no Chile. E aí o salitre de Chile é com sódio. Ó, Chile, sódio, sódio, Chile, isso. Daí vai lembrar que o sódio é do Chile, beleza? Tem ainda o fosfato de cálcio, que é o componente dos nossos ossos, né, e nossos dentes, que também é especial para fertilizantes, porque ele tem os fosfatos, né, que vão fazer parte do DNA e RNA para as plantas se reproduzirem e crescerem, né, senão não tem como, né, sem fosfato. E tem o nitrito de sódio, que é um conservante muito conhecido, muito usado, mas lembrando que esse conservante ele é cancerígeno, ele não é um cancerígeno normal, ele é carcinogênico, tá? Ele cria o câncer, né? E isso é comprovado. Então, é por isso que certas embalagens, né, ainda mais de carnes embutidas, que você compra por aí, né? Ou salame, produtos embutidos, que o pessoal põe esses conservantes, tá? Deve ter alguns naturais, os orgânicos que não tem. Mas os que tem já é comprovado que eles são cancerígenos. Tanto que tem gente que alega que eles tinham que vir com o rótulo que nem vem no cigarro, sabe? Ah, você vai comer esse bacon aqui enlatado? Então, ó, você vai ter câncer, né? Beleza? Bom, agora vem a parte de vocês que a gente está com os sais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até tem um escondidinho aqui que é o NAI, 14, e tu vai escolher um deles para ganhar a competição. Volta! E eu vou anotar aqui. Estão preparados? Então vai. Essa é a parte de vocês agora. Vamos ver se vocês vão merecer a história. Já tem gente votando, é isso? Não? Deixa eu ver. Vamos lá. Primeiro, Caco 3. Depois tem cloreto de sódio. Espera aí. NaCl do João. Se eu não falar um, vocês me avisem, tá? Carbonato de cálcio da Gabriela. Cloreto de sódio do João. Lulupion, cloreto de sódio. Então aqui tem 2 votos. Caco 3, daí da Júlia, tem 2 votos. Então, KL. Kathleen, o que é KL? É KI, é isso? Do bócio? Deve ser, né?
Eu acho que é Caí, porque é iodeto de potássio, do iodo, né? Tu botou um L. Caí, Kátia. Caí também, Gabriela Orsato. Cacô3. Charles Cacô3. Pedro Henrique Ferla Cacô3. Jussara NaClO, que é o hipoclorito, né? Ana, eu tô anotando o nome em vez de anotar o sal. Ana, agora não tem o sal. Fosfato de cálcio dos ossos. Sim, meu teclado. Ah, tá, do negócio. Érica, bicarbonato. E mais um para bicarbonato. Tá, então ficou. Deixa eu ver. Mais alguém votando? A gente ganhou o carbonato de cálcio. Aí tem NaCl, Ki e bicarbonato empatado. Cara, são boas escolhas. São sais muito a fuder mesmo. E aí tem aqui que é o hipoclorito de sódio e o fosfato de cálcio. Então eu faço esses dois empatar aqui na quinta, beleza? Cara, ótimo, vocês estão muito bem. Me ajudaram pra caramba. Então agora a gente continua com os The Best of the Óxidos. E vão se preparando, tá? Vamos ver. Eu vou querer os 5 principais. Claro que o que eu vou te mostrar aqui não são 5, são muito mais. E eu começo com a água. Eu acho que a água dispensa comentários. É uma molécula polar, o maior solvente que tem. Ela tem o ciclo da água que é muito importante. Mas não pode perder tempo, tá? Tem 50 substâncias. O CO2, ele é o gás carbônico. Tá, esse é um outro óxido muito importante, tá? Que é dióxido de carbono. Ele é importante para a fotossíntese, né? Porque ele vai formar a glicose. Ele está envolvido com o efeito estufa, com aquecimento global. E ele também é chamado de gelo seco, tá? O CO2 é aquele que tu tomava naquelas bebidas de festa, que saía uma fumacinha, ou aquelas fumaças que jogavam do palco, né? Porque ele sofre sublimação, tá? Direto do sólido pro gasoso. E aqui eu tenho dois gases poluentes, tá? Que é o SO2 e o SO3. Por que a gente chama que eles são poluentes? Porque eles formam um ácido sulfúrico que está presente na chuva ácida. Então, SO2 e SO3 são óxidos ácidos que com água da chuva formam um ácido forte que vai tornar o pH dela menor do que 5,6 e aí vai corroer muita coisa. A mesma coisa com o NO e o NO2, tá? Monóxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio. Eu sei que o NO é um óxido neutro, mas ele se oxida formando o NO2, que com a água reage formando o HNO3, o ácido nítrico, né? Esse ácido nítrico também é um ácido forte, tá? Você não vota no ácido sulfúrico e no ácido nítrico, tá? Porque eles são ácidos. Tu vai votar nos óxidos que vão formar ele, tá? Um ou outro. Tá, depois também tem o CO e o NO, porque eles são muito tóxicos, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você respirar o CO e o NO, ele se gruda no ferro da tua hemoglobina e você acaba morrendo por asfixia, porque você não consegue respirar. Então, quando tem incêndio em alguns lugares, se for dentro de um lugar fechado, por exemplo, você não consegue sair, você vai acabar morrendo porque está aspirando esse cara aqui. Então, primeiro você morre asfixiado, depois queimada também, né? Para garantir que você morreu mesmo. E esse cara aqui, que é o gás hilariante, né? É aquele gás do riso. Tá, tu não chega a morrer de gargalhadas, aquela coisa toda. Mas se você cheira ele, né? Você meio que dá uma leve anestesiada, né? E fica assim, né? Então, alguns dentistas usam, assim, para o cara que não consegue abrir muito bem a boca, assim, né? Tem o cal virgem também, né? Que é usado para calagem, que é a correção das exossolos. E para fabricar cal extinta, né, que é mega importante para argamassa, tem a sílica, que é o óxido de silício, tá? Cara, a sílica é areia, esse aqui é um óxido sólido. Repara que esses que estão no verde aqui são óxidos iônicos, tá? Que eles vão ser sólidos. Os outros do lado, que é a maioria gasosa, né? Tirando a água que é líquida. Então, muito abundante, não precisa nem falar, né? Que todo o planeta praticamente tem sílica. Ainda existe esse cara aqui, tá? Que é o óxido de alumínio. Lembra que nesses caras que tem metal aqui, tu não fala dióxido, né? De alumínio. Só o dióxido de silício, que o silício é um metal, que é a sílica. Então esse óxido de alumínio é chamado de alumina, né? Deus alumina a nossa vida. Não, é um minério, né? Alumina. Ele é muito abundante. Se for com água junto, aí ele acaba formando a bauxita.
E ainda tem a magnetita e a hematita, que são os minérios de ferro muito conhecidos, tá? Repara que a magnetita aqui é com ferro 2 e a hematita ela vai ser com ferro 3. Na verdade mesmo, né, a gente junta eles, né? A gente junta a hematita com esse cara aqui que é o óxido de ferro 2 para dar magnetita, tá? Então, só para o nome bonitinho certinho, beleza? Daí tem um outro minério aqui que é chamado de barita. Tem o minério, mas a barita é deduzível, né? Porque é do bário. Agora tem um minério aqui que não é deduzível, eu trouxe para vocês, que é o minério de manganês, que é pirolusita. Meu Deus, e com ele a gente extrai o manganês, mas aí lá em metalurgia a gente aprende. E esse cara aqui também eu trouxe, porque tem uns que tu vai conseguir deduzir, mas esses aqui não. Então a cassiterita é um minério de estanho, combinado? Então vamos lá, gente. Está aberto a votação. Olha! Por favor, me digam quem vocês vão escolher como the best of dióxidos, porque eu, como químico, não consegui escolher. Então agora eu conto com vocês. Vamos lá. Se vocês completarem esse desafio, vocês vão ganhar o presente. Água. A água é top. Deixa eu ver. Charles, água. Lulupion, água. Charles, água. Então, 2 para água. Pedro Henrique Ferla, CO2. Pô, CO2 tem só. Kathleen Caô. Gabriela dos Santos Caô. Kátia Caô. Ferla Caô. João Pedro água. Érica, desculpa. Érica Caô. Gabriela Caô. Júlia Vial NO e CO. Todo mundo votou? Mais alguém? Bom, isso aí. A gente tem então o primeiro lugar aqui para o Caô, segundo água, e aí o CO2, NO e CO empatados aqui. Meio voto para cada um deles. Ah, ótimo, cara. Obrigado por me ajudar a resolver isso, porque eu jamais conseguiria decidir esses caras aí. E agora vem o presente de vocês. Então vamos lá, qual é o presentinho que vocês vão receber por ter participado de toda essa loucura? Essa aqui, as moléculas que vão cair na sua prova com toda a certeza do mundo, que vai ser a cloroquina. Então vamos lá. A primeira coisa que seria legal você saber é que existe um anel, e esse anel aqui é quase que nem o naftaleno, só que a gente chama ele porque ele tem esse nitrogênio, ele é aromático também, tem núcleos condensados que nem o naftaleno, só que como ele tem esse nitrogênio, a gente chama ele de quinolina. Então essa quinolina, ela produz uma outra substância chamada 4-aminoquinolina. Então eu botei os números para vocês. Como essa substância está muito em voga, todo mundo está falando, a gente botei até a numeração aqui para vocês, tá vendo? Então o número 1 é para o nitrogênio. E aí o 4 aqui recebeu o grupo amino, que é o 4-aminoquinolina. Tá, e o que tem esse 4-aminoquinolina? Cara, esse 4-aminoquinolina, a partir dele vai ser feito vários remédios que são contra a malária. E aí eles são muito eficientes contra a malária. Tanto que os remédios que vão vir deles são recomendados pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Então repara que a gente tem aqui a cloroquina, e se perguntarem para ti, né, o que a cloroquina tem, tu vai dizer, ela tem um anel aqui chamado de quinolina. E ela é de um grupo de remédio chamado 4-aminoquinolina. Só que ainda ela tem, olha só, na posição 4 isso, tá? Ela tem uma amina, e agora eu vou escrever para vocês, porque se cair no vestibular, eles vão perguntar isso para vocês, tá? Eles vão perguntar assim, que amina é essa? Então aproveita e escreve que isso aqui é uma amina, e essa amina está ligada em 2 carbonos, tá? Quando acontece isso, a gente diz que é uma amina secundária. Também tem esse nitrogênio, que também é uma amina. Só que essa amina está ligada em 3 carbonos. Então a gente diz que é uma amina
terciária, beleza? Como essas aminas aqui, elas estão nas cadeias abertas, a gente diz que são aminas acíclicas, tá? Acíclicas. Elas não estão em cadeias fechadas, beleza? Essa função aqui, ela não é uma amina, porque ela tem uma dupla com carbono e nitrogênio. Então, isso aqui, o pessoal, assim, mais ferradinho, eles chamam de função imina. Mas isso aqui, provavelmente, eles não vão te perguntar. Agora, esse aleto, sim, tá? Ele pertence a uma função chamada aleto orgânico, né? Mais especificamente, como esse cara aqui é aromático, a gente vai chamar ele de aleto de arila, porque esse cara aqui é um grupinho chamado arila, aromático, beleza? Eu vou te mostrar também aqui a hidroxicloroquina. Olha aí quem perguntou. Gente, olha só. Tenta achar o erro aqui, tá? Olha essa molécula e olha essa. Ó, a cloroquina, que agora tu já sabe tudo sobre ela, tá? E aqui tem a hidroxicloroquina. Esse nome hidroxicloroquina é justamente porque ela tem uma hidroxila num carbono saturado. Que função é essa que tem a hidroxila num carbono saturado? Álcool. Então, se perguntar a função da cloroquina, tu vai dizer que são aminas e aleto. Da hidroxicloroquina, que vai ser assim que eles vão perguntar, tu vai dizer, tem aleto, tem amina e tem a função álcool. Mas tá tudo ligado no aromático. Tu vai dizer, não, isso aqui é álcool. Porque o carbono é saturado, combinado? Tá, então agora vamos para a parte levemente polêmica que a gente tem sobre isso. E se vocês quiserem, eu tenho um material que depois eu posso mandar para vocês aqui. Tá? Que envolve isso. Não, melhor ainda, tá? Quem sabe faz ao vivo, galera! Olha! Vamos ver se eu consigo mandar um material por aqui. Ih, eu acho que não. Deixa eu ver, você está apresentando para a apresentação? Não. Alterar, ativar. Não, acho que durante a live não. Durante essa aqui não. Durante a aulinha não. Mas eu mando para vocês daqui a pouco, tá? Tem um material só sobre esses caras para deixar registrado. Tudo que eu vou falar aqui é de artigos científicos, tá? Não sou eu que inventei, não sou eu que criei. O que acontece é o seguinte, ó. Como esses remédios, cloroquina e hidroxicloroquina, são muito polêmicos, eu vou dar a visão de artigos que eu li e cientificamente comprovados, beleza? Então vamos ver. Se o indivíduo com Covid-19 tomou cloroquina ou hidroxicloroquina e não morreu, podemos afirmar que o tratamento que preveniu a morte foi o tratamento? Não. Aí tu vai dizer, cara, mas ele tomou e não morreu? Por que não foi o remédio que curou ele? Cara, porque simplesmente a gente não sabe o que teria acontecido se ele não tivesse tomado o medicamento. Ele simplesmente teria sobrevivido, por exemplo, tá? Então, não é assim que a gente diz se o remédio funciona ou não, combinado? Então, eu posso falar que o medicamento pelo menos diminui o tempo de doença ou evitou um caso mais severo. Gente, não tem como afirmar isso, não tem como saber isso, porque a gente não sabe qual seria o curso disso. A gente não sabe o que teria acontecido contigo ou com o paciente. Mas eu estou tomando como precaução. Cara, a gente não sabe se isso vai dar certo ou não. A gente não sabe. Se tu não tivesse tomado, quem sabe até a tua recuperação teria sido melhor. Então, o que a gente precisa para saber se o medicamento funciona ou não, tá? Isso não sou eu que falo. Isso é a farmacologia, é o pessoal que estuda remédios, moléculas orgânicas, vão dizer o seguinte, ó, eu preciso de um ensaio clínico controlado, de preferência randomizado. O que quer dizer controlado? Eu tenho um grupo de pessoas, 20 pessoas que vão tomar o remédio, 20 pessoas que não vão tomar o remédio. E eu vou controlar as 20 pessoas. Então, eu vou analisar e vou cuidar essas 20 pessoas. Eu tenho que ser randomizado. Eu não posso escolher as pessoas que vão para um grupo ou para o outro. Eu tenho que sortear elas. Só que mesmo assim, sorteando elas, eu não posso botar pessoas, por exemplo, com diabetes, 5 pessoas num grupo com diabetes e no outro grupo não ter nenhuma pessoa com diabetes.
Então, eu tenho que ter um controle. Ah, tem 5 pessoas nos 2 grupos que tem diabetes. A idade é praticamente a mesma. Tem jovens, velhos e adultos. A não ser que tu queira investigar se o jovem morre mais ou menos que um adulto. Ou se funciona mais. Mas primeiro eu tenho que comprovar a eficiência do remédio. Aí tu vai perguntar assim, tá, então já existe esse ensaio, né? Clínico, randomizado, controlado com cloroquina. Não, não existe esse estudo. E com hidroxicloroquina? Cara, também não. Daí vai me perguntar, tá, mas e essa frenesi toda que está acontecendo? Então, a frenesi ela começou com um ensaio clínico não randomizado. Depois aqui, ó, quando você passar o teu mouse aqui, vai abrir o site com esse ensaio. Tá? É uma revista científica que publicou um ensaio de um francês. E esse francês simplesmente ele pegou não cloroquina, não existe com cloroquina. Ele pegou hidroxicloroquina, porque a cloroquina ela estava deixando de ser usada por causa da hidroxicloroquina. Porque a hidroxicloroquina é um remédio muito melhor que a cloroquina, porque ela não vai atacar o teu coração, pelo menos, tá? Já que o Covid também faz isso, então é meio complicado, né? E mesmo assim, o ensaio não foi com hidroxicloroquina, foi com azitromicina junto. São 2 remédios. E aí tem mais, ele fez várias inconsistências, tá? E não fui eu que percebi isso. Se tu quiser ler, vai estar em inglês, mas a leitura é mais ou menos científica. Então tu consegue perceber, tá? Então, outros artigos saíram para combater esse artigo, dizendo, cara, as evidências desse médico, né, que recomenda a hidroxicloroquina, elas são muito fracas. Elas não são válidas. Por quê? Eu vou dizer algumas coisas, tá? Primeiro, o cara simplesmente ele pegou pacientes que estavam em critério de exclusão, por exemplo, comorbidade, contraindicação à droga, e incluiu no grupo. E outro ainda, tá? Teve pessoas que ele migrou de um grupo para outro. Gente, isso não é o correto, né? Eu estou tendo um grupo controle e ele está brincando com os grupos. Isso não se faz. Segundo, que essa para mim foi a pior, tá? No ensaio dele tinha 26 dos 26 pacientes saíram do estudo. Ele simplesmente tirou. Ah, tem 26? Não. Agora só tem 20. Tá, e os outros 6? Cara, tudo isso tu pode ler. Eu li aqui no ensaio. E quem achou essas deduções aqui também não fui eu. Foram outros que eu vou deixar todos os links para vocês depois, tá? No material que eu vou entregar. Então, por que 6 pessoas saíram do ensaio, tá? Porque 3 foram para UTI. Uma morreu. Cara, como é que você tira alguém do teu ensaio que ela morreu? Ah, mas é porque ela não consegue mais tomar o remédio. Sim, né, cara? Ela tá morta, como é que ela vai tomar o remédio? O outro teve náusea e o outro teve uma alta hospitalar. Então, desses 6 pacientes que saíram do estudo, tá? Simplesmente abandonaram o estudo, 5 não continuaram porque o tratamento pioraram. Tem um outro artigo em inglês que depois tu pode ler também, todos os links vou deixar aqui, que essa pessoa que ela brinca ainda, dizendo, 4, né, dos 26 tratados, eles não continuaram, né, não foram contados. E aí ela vai dizer o seguinte no Twitter, tá? Tipo, os meus resultados parecem bons. Se eu deixo de contar, né, eu deixo fora pacientes que morreram e pacientes, né, experimentos que não funcionaram. Nossa, daí é muito óbvio, né? Provar. É por isso que a comunidade científica, cara, ela tá puta da cara com essa hidroxicloroquina e ao mesmo tempo o pessoal quer empurrar e dizer, não, tem um estudo, né? Tá tudo ok. Agora, a pior coisa que deve completar nossas moléculas, que na minha opinião é a água tônica. Porque acontece, lembra desse anel aqui que vai cair na sua prova, que é a quinolina? Então, existe um derivado da quinolina que não tem nada a ver com a cloroquina, nem com a hidroxicloroquina, que é a quinina. Do que acontece? Essa quinina é um alcaloide. Vem me perguntar assim, Massor, como é que eu vou saber que é um alcaloide? Toda vez que eu tiver uma amina cíclica, se ela tiver uma amina cíclica, ela é um alcaloide. Isso acontece com a cafeína, que tem amina cíclica, com a nicotina, que tem uma amina cíclica, com a cocaína, que tem uma amina cíclica. Tudo isso são alcaloides e ela ainda é fluorescente. Já te mostro isso. E o que acontece? Se perguntarem para ti, ela vai ser uma base de Lewis, tá? Ela tem par de elétrons para doar
Ou ainda a base de Bronsted Lowry, que ela pode receber um H+ aqui e ficar um cátion. E ela pode formar um sal, então. Por que eu estou te falando isso? Cara, porque assim, ó, o sal de quinina é chamada de quinino. Então eu posso falar tanto quinina quanto quinino, tá? Porque o sal da quinina é chamado de quinino. E o que acontece? Ele tem um gosto amargo. Sabe aquele gosto amargo da água tônica? Você deve lembrar da água tônica, tipo essas aqui. Ó, me patrocina. Do que acontece? Aqui tá ela no escuro, tá? Mostrando que o quinino é a fluorescente, beleza? Tá, então, só um detalhezinho. Ah, ela é usada no tratamento da malária? Ela é usada. Tanto que a quinina, ela foi descoberta pelos índios, quando eles estavam febril, assim, no estado muito grave da malária. Eles pegavam de uma planta, tá? Chamada quina, e aí eles tomavam aquela planta e se curavam da malária. E daí a gente descobriu que tinha essa substância. E essa substância aqui, a quinina, ela é melhor que a cloroquina. E foi esse cara aqui, né? Como a cloroquina e a primaquina, eles começaram a diminuir o uso. Por quê? Porque surgiu a hidroxicloroquina, que é muito melhor para malária, né? A gente está falando na lista de OMS para malária. Daí qual o problema? Cara, olha só. Eu peguei aqui um negócio que tu não vai acreditar na história, tá? Do chá da quina, dos povos indígenas. Eu consegui um folhetinho da pandemia. Olha só, da pandemia lá de 1920, 1918, na outra pandemia que teve. E olha só o que eles estão dizendo, tá? Evitar aglomeração, principalmente à noite, não fazer visitas. E aí, olha o que está escrito aqui: tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino. Cara, eles estão recomendando. Não é agora, cara. A gente não evoluiu nisso, né? A gente está pegando um remédio que os índios usavam, tá? Para se curar da malária. E como a gente quer esse remédio milagroso, a gente está voltando 100 anos atrás e recomendando a mesma coisa que os caras recomendavam há um século atrás. Evolução zero, né? Então a gente não usa antimaláricos, né, para curar uma doença que a gente não sabe, tipo a influenza espanhola. Ah, então, se eu tomar água tônica que tem quinina, obrigatoriamente eu vou me curar da malária. Também não! Também não. Cara, pelo amor de Deus, não pode tomar água tônica. Uma coisa é fazer um chá concentrado com a raiz da quina, que é a planta que tem isso. A outra coisa é tu tomar água tônica. Por exemplo, a quinina na água tônica é 8 miligramas por litro. E a dose terapêutica é quase 1 grama. Se eu pegar a média aqui, tá? Tipo um 750, eu vou ter 9 vezes maior. Eu preciso 9 vezes maior. Se na água tônica é 800 miligramas por litro, né? Eu teria que tomar mais ou menos 9 litros para dar uns 720 miligramas e fazer efeito. Cara, tu sabe o que é 9 litros de água tônica? Você tem noção do que é isso? Olha só, se eu pegar uma dessas latinhas aqui, cada latinha dessas tem uns 1/3 de 1 litro. Então eu tenho que pegar e multiplicar por 9 vezes 3, que dá 27, para eu poder tomar 1 litro, né? Cara, é um absurdo. Ninguém vai tomar 27 latinhas dessas por dia para se curar da malária, né? E aí teve gente gravando vídeo, acho que vocês viram isso, né? Falando assim, ah, tá aqui, ó, toma água tônica e tu se cura do coronavírus, nem precisa fazer nada. Ou a quinina se transforma em cloroquina. Nossa, cara. Então, olha só, eu vou mostrar isso. Tá vendo aqui o anel quinolina? Então, esse anel quinolina, ele tá presente aqui. É a única coisa em comum que tem. Ele está presente aqui. E ele pode formar essa criatura? Pode. Então, digamos aqui, o teu avô, ele deu origem ao teu tio. Eu vou usar uma expressão bem simples, tá? O teu avô deu a origem ao teu tio. Agora, o que acontece? Eu posso fazer uma classe de remédio chamada aminoquinolina. Cara, para começar, a quinina nem é uma aminoquinolina, tá? Porque ela não tem aqui amino no 4, tá? Ela é um alcaloide. Então, esse cara aqui é o teu pai. E com o teu piano, com o teu pai, você pode produzir a cloroquina e depois produzir a hidroxicloroquina. Então, o teu pai produziu você e você produziu o teu filho, que é a hidroxicloroquina.
Ah, então eu posso dizer que o teu tio forma você. Não tem como. O teu tio não produz você. Ah, mas em condições, não, isso não existe. Essas substâncias aqui, elas não têm nada a ver uma com a outra. E não tem como uma se transformar na outra, entenderam? Então, essa aqui é um antimalárico, que nem esses? São. Ou melhor, é esse antimalárico? É. A gente produz eles a partir da quinolina? Sim. Mas a partir da água tônica quinina eu produzo cloroquina? Não. Não tem nada a ver daí, beleza? Bom, então, se a gente entendeu isso, né, o chá da casca da quina, ele pode ter alta concentração de quinina e ser usado como antimalárico, antitérmico, sim. A quinina ou quinina é a base da cloroquina? Não. O quinino é antimalárico. Cara, a quinolina e a 4-aminoquinolina são a base da cloroquina, aí tudo bem. O quinino é antimalárico? Sim. A água tônica pode ser usada contra a malária? Não. A concentração é absurdamente diferente. E a água tônica pode ser usada contra o Covid-19? Não. Esse é um absurdo maior ainda, tá? E aí teve alguém que brincou comigo e perguntou assim: mas a água tônica ela tem uma concentração muito baixa, então é como se fosse uma homeopatia. Change my mind. Cara, eu me recuso a responder isso, né? Porque o cara chegou no absurdo dos absurdos, assim, né? Então, como é que vocês estão? A pergunta é: vocês aguentam mais um pouquinho? E aí eu te mostro um negócio muito massa aqui ou não? Fale comigo. Aguentando. O médico francês não é o Didier. Cara, eu preciso ver qual é, porque o nome de cor eu não vou saber. Mas é fácil, porque como eu tenho as referências bibliográficas aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o link. Open link. Aí eu vou cair no artigo dele, deixa eu ver quem que assinou. Tá, é uma galera que assina, tá? Deixa eu ver, Didier. Eu não sei se você tá falando que isso é uma piada também e eu não captei a piada, tá? Mas eu tô procurando Didier. Isso, Didier Raoult. Esse cara aqui. Ó, o nome do artigo, se tu quiser procurar, né? É esse aqui. E é um dos artigos, cara, que, meu Deus, né, cara? Com relação a. Eu perdi vocês. Cadê? Nem preciso ver o artigo, porque as credenciais do autor, ele é autor do livro A Verdade sobre as Vacinas. Ele é um autor anti-vacina. É um autor anti-vacina? Antes ele escreveu um livro, A Verdade sobre as Vacinas. Cara, você tá brincando isso? Não, é verdade. Tá, eu botei o nome do artigo aqui, ó. Se você procurar por esse artigo, né? Ó, cloroquina, no chat, hidroxicloroquina, tratamento da Covid, né? Resulta. Ele até falou que era não randômico, né? Então nem publica, né, cara? Se é não randômico. Daí é fácil, né? Não foi sorteado os caras, ele que escolheu quem ia participar, pô. Mas, cara, eu não sabia, eu nem teria dado tanta atenção no artigo. Mas, cara, é que se eu não falo pra vocês isso, vocês vão escutar a gente falando assim, tá? O meu pai, uma vez, ele tomou cloroquina e se curou. Então, isso tem que ter uma ideia, assim, ó, que isso não é uma base científica e isso não prova nada. Isso não é ciência. Então, eu tenho que ter dados, tem que ter grupo controle, tem que ter provas que o grupo controle foi muito bem elaborado. E aí depois eu vou tirar conclusões. Cara, a última pesquisa que já saiu foi na Amazônia. A Amazônia testou a cloroquina e teve registros que não deram certo, que ela piora o tratamento. Então, esse resultado da Amazônia, ele vai ser publicado daqui uns dias, e aí eu posso estar falando bobagem também, porque eu tinha que ler o negócio antes de estar falando, mas é o que a gente está sabendo, né, em termos de pesquisa. Então, como vocês me deram mais uma chancezinha, eu vou terminar com vocês um negócio que é o seguinte, ó.
Deixa eu ver. Isso aqui voltou. Não sei por quê. Eu vou pegar um negócio que assim, ó, que tem uma mina que eu acho muito fantástica, tá? O nome dessa mina aqui, a gente diz assim, que a cadeia principal é 1, 2, e a gente chama ela de feniletilamina. Como a mina aqui está no carbono 1, né? A gente diz que o fenil está no 2, feniletilamina. Tu também pode chamar de beta, né? Porque é o carbono alfa e o carbono beta. Então, beta-feniletilamina. Só que essa mina, ela é tão famosa e tão, assim, a criatura mais conhecida assim, na química orgânica, que o pessoal já chama feniletilamina, só que não vai achar que é uma mina secundária, tá? Essa fenilmetilamina, por exemplo, ela já tem no teu cérebro. Ela é um hormônio, tá? Que a gente chama de hormônio da paixão. A gente chama de amina traço porque ela tem quantidades muito pequenininhas, assim, como se fosse hormônio mesmo. E ela também está presente no chocolate. Se tu pegar assim e estudar chocolate a fundo, tu vai ver que os chocolates têm flavonoides, tem metilxantinas e tem a feniletilamina, que curiosamente é o hormônio que te deixa num estado de paixão, né? Claro que o pessoal não cita muito ele, quando o pessoal fala em paixão, o pessoal fala em dopamina, em serotonina e fala em oxitocina, tá? A feniletilamina ela não é muito citada. E ela vem da descarboxilação da fenilalanina. Eu não sei se vocês lembram desse aminoácido, tá? O aminoácido fenilalanina, ele simplesmente tem um ácido carboxílico aqui, nessa posição aqui, tá? Então, se eu botar aqui um ácido carboxílico, justamente aqui, tá? Aquele COOH, eu tenho a fenilalanina. E aí a descarboxilação, né? Eu tiro ele, eu tenho a feniletilamina. Tá, ele diz assim, ó, e daí? E daí que, olha só esse esqueleto aqui, tá? Feniletilamina, tá vendo? Ó, feniletilamina. Então, essas moléculas são muito parecidas, porque ambas vêm da fenilalanina. Esse aminoácido aqui, você não produz, galera. Esse aminoácido aqui ele é essencial, você tem que comer ele, essencial, para conseguir produzir a dopamina, que é outro hormônio da paixão. E a dopamina, se eu botar mais um OH aqui, acaba dando a noradrenalina. E tem tudo na feniletilamina. Tu viu porque ela aqui é muito importante, a feniletilamina? E tem mais ainda, olha só, se eu botar um metil aqui, eu criei a adrenalina. Então a adrenalina só tem mais um metil. Ó, cara, é muito legal, né? Aí tu sabe umas moléculas muito famosinhas, né? Pela feniletilamina. A dopamina, botei um OH, noradrenalina, botei mais um metil, a adrenalina. E essas duas aqui, elas te fazem coisas absurdas, tá? Tipo, tu consegue erguer um portão, sei lá, de 5 toneladas para tirar o teu filho, o teu pai ali, mas porque tu recebeu uma descarga de adrenalina no seu organismo, né? Então, o que os químicos começaram a fazer? Eles começaram a ver se tinha como produzir isso artificialmente. E aí, a primeira que foi produzida foi a efedrina, que ela é um anestésico, tá? Que a gente diz que é anestésico local, mas eles colocam anestésico local, tá? A lista da OMS. E repara, ela tem aqui a feniletilamina. Só que eles botaram um grupo metil aqui, botaram um grupo metil aqui. Só um detalhezinho, tá? Nós vamos deixar isso aqui como carbono 1 e carbono 2, tá? Porque originalmente é assim, né? A feniletilamina era assim. Ou carbono alfa e carbono beta, tá? Então, repare, eles botaram um metil no carbono alfa, um metil no carbono, no nitrogênio e um OH. E aí surge a efedrina, cara. A efedrina, ela tá presente, cara, em alguns aqueles nasais para desentupir o nariz, assim, cara, e é muito bom. Avamis, por exemplo, tá? Mas eu tenho que reler o rótulo lá no site para garantir se ainda contém. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora, tá? Estão preparados? Eu vou fazer isso aqui. Eu peguei a etil, aqui tá o etil, amina, e botei nela, sabe o quê? Um metil. Só que esse metil eu botei no carbono alfa. Só lembrando que para nós aqui, né, na feniletilamina, porque importa é essa criatura aqui.
A gente diz que o carbono ligado no nitrogênio é o carbono alfa, né? Então esse é o carbono alfa, esse é o carbono beta, e eu botei um metil no carbono alfa. Então eu posso também chamar de 1 e 2, tá? Ou alfa e beta, né? Qualquer um desses. Eu vou limpar isso aqui um pouquinho. Então tá aqui. Só que olha só, é 1 metil-feniletilamina. E a gente pode abreviar também, escrever como sendo alfa, né? Alfa, metil, feniletilamina. A gente caiu de novo, né, nessa criatura que é o feniletilamina. Só que olha só, como isso aqui é uma substância que deu uma energia, cara, imagina assim, ó, uma energia maior que a adrenalina. Tu consegue imaginar? Imagina uma potência cerebral assim, te deixa tão bem quanto a dopamina. A gente produziu uma substância, galera, que ela te deu tantas coisas assim boas, né? Que a gente vivia falando isso. Ah, alfa-metilfeniletilamina. Alfa-metilfeniletilamina. Cara, é muito fácil errar esse nome. Então a gente abreviou. A gente chamou o alfa de A, o M, o metil de M, o fenil de F, o etil de T e a mina continua a mina. Isso aqui é o nome em inglês, tá? Só que em inglês aqui é PH, né? Que fica anfetamina. E para português foi traduzido com N, anfetamina. E aqui está a classe das anfetaminas, que são as aminas mais porradas que tem. E também depois surgiu um outro ligante aqui, que é o metil, nesse cara, que é a metanfetamina, porque a gente botou um metil na anfetamina e a metanfetamina daí não teve bons resultados, porque ela te dá muita energia, te dá uma sensação de bem-estar muito bom, só que ela é altamente viciante. E aí você tem noção, né? Viciante do que aconteceu. Podem assistir Breaking Bad agora para ver como ele produz essas moléculas aí fascinantes. Beleza? Gente, ó, aula das 50 moléculas que tu acabou de ter agora, as 50 moléculas. A gente conseguiu preencher isso, tá? Terminou. Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá? Na verdade, a gente precisava de mais aulas dessas para eu poder te falar mais coisas do cotidiano. Então, cara, falem aí com os coordenadores, né? Ou o Dudu. Eu tava falando, cara, libera umas aulas aí pro Rossoni para falar mais coisas do cotidiano, umas 50. A gente pode pegar umas outras 50. Ou se vocês acharem que foi muito rápido, me falem, a gente pode botar umas 25. Professor, você vai disponibilizar os slides do Unimestre? Eu não sei se eu posso fazer isso. Botar no Unimestre. Mas assim, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa aula,